E tem um debate que eu queria que você me contasse como foi a história, porque eu sei que ele não aconteceu e muita gente queria que acontecesse. Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva. Não, isso aí foi diferente. O que aconteceu, eu vou contar direitinho como foi. A partir de um determinado momento, as grandes redes de televisão começaram a se movimentar porque viram que era bom negócio ter debate político na televisão. Então, e não por acaso, era a primeira eleição direta para presidente depois da do Sarney, República, né? depois da ditadura. E várias pessoas concorreram naquela ocasião. Mas, para o segundo turno, Fernando Collor e Luiz Inácio Lula da Silva. Eu não sei se ele já era Lula da Silva, só Luiz Inácio da Silva. Lula lá, como uma estrela, já era. O apelido já era, sim, tá. Lula, sempre foi. Eu não sei se ele já tinha agregado ao nome. Entendi, tá. Aí, aconteceu que nós estávamos na Record, de volta à Record, e tentamos fazer um debate. A gente não estava junto com grandes redes, que era Bandeirantes, Globo, acho que o SBT também estava fazendo. TV Manchete, acho que já existia, estava fazendo. Já tinha Manchete. E a gente tentou fazer na Record. Certo. Era pequenininha, a gente tentou fazer lá. Não toparam. Não toparam, não. Os partidos não quiseram, não permitiram, porque eles é que mandam, né? Então, qual foi a ideia? Convidar um candidato e convidar o outro candidato para entrevista. Certo. Só que na semana da eleição, convidamos o Collor, e essa é uma história que é bom ficar bem clara, porque tem gente que até hoje mente, inventou mentiras sobre isso. Então, vou contar como é que tudo aconteceu. O seu Fernando Collor foi convidado, foi lá na Record, no aeroporto, com 2 Opalas, um para ele, outro para a comitiva dele. Eles encostaram naquela rampa da Miruna, que no fim, quase a dona Tereza, esposa do Collor, morreu porque ela se enfiou entre os 2 carros e os carros bateram. Entendeu? Foram lá, o Collor foi convidado, naquele dia foram lá Cláudia Raia, Simone, pessoas convidadas pelo candidato, era só isso, para assistir a entrevista dele. Ele foi entrevistado. Nessa noite, ao vivo, toca o telefone, está sendo o Fernando Collor sendo entrevistado, liga o ministro Rezec durante o programa. Ele era presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Questionando a mim, diretor do programa, porque nós não tínhamos convidado o outro candidato. Acontece que naquela tarde, eu tomei a iniciativa, naquele tempo não existia outra maneira de fazer isso, de mandar um fax para o Partido dos Trabalhadores. Eu não me recordo só agora o nome da pessoa. Da pessoa para quem você mandou o fax? Para quem mandei. Que essa pessoa... Dizendo do convite, né? Foi feito o convite. Plínio de Arruda Sampaio, eu não sei. Sei que eu mandei o fax convidando o Lula para ser entrevistado também pelo programa. Só que a resposta foi negativa. Entendeu? Ou seja, não é que não foi convidado, né? Seriam entrevistados na mesma noite e separadamente, porque não podia ter debate, certo. Porque o debate tinha que ser oficializado. Então, ia ser entrevistado o Fernando Collor e ia ser entrevistado o Lula. E o Partido dos Trabalhadores declinou o convite, não aceitou. Só que eu tinha o fax que eu mandei. Aí o Francisco Rezec, o ministro, falou assim, eu confio na sua palavra, amanhã eu quero, na primeira hora, esse fax na minha mão com o convite. Eu confio na sua palavra, mas eu quero o fax. Corri né? o programa no ar, meu amigo. Eu não podia transmitir isso lá embaixo, senão... Falei, pois não, o senhor pode contar comigo. No outro dia, às 8 horas da manhã, eu estava aqui mandando esse fax para o senhor Francisco Rezec, atestando... Sim. Só que nesse mesmo dia seguinte, o Partido dos Trabalhadores entrou com uma representação pedindo para oferecer o mesmo espaço que o outro candidato teve. E a gente ofereceu. Só que em vez de mandar o Lula, eles mandaram o Plínio de Arruda Sampaio, era o Plínio. E o Plínio foi lá. Só que ele foi, diferentemente do que foi feito com o Collor,
Ele foi com uma lista de perguntas prontas. E o Collor não sabia que foi perguntado para ele. Ele quis que a gente entregasse as perguntas, que fossem feitas aquelas perguntas, exigiu, a direção da TV Record achou que tinha que ser feito aquilo. Então, Ferreira Neto leu as perguntas e ele respondeu aquilo que... Em nome do Lula. Em nome do Lula, porque o Lula não apareceu. E por que não? Não sei. Ninguém deu uma resposta? Não. Depois, ele não, ninguém falou mais nada. disse que ele tinha compromisso de campanha, não podia aparecer.